Meus irmãos, sejam todos bem-vindos, para não ficar com ciúme, né? Mas é uma alegria receber vocês que estão aqui vindo pela primeira vez. Sinto em casa, porque é nossa casa, né? E como que a gente acolhe os visitantes? Com uma salva. Aê! Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês, diante de Deus. Veja bem, muitas vezes, aliás, né, quando a gente vai falar de Jesus ou pensar em Jesus, o que a gente pensa? Nossa, ganha presente quem vem pela primeira vez? Eu não ganhei não, viu? Não lembro disso não. Começou agora. Pode abrir o carnê do IPTU do salão aqui 2019, você pagar. Meus irmãos, veja bem. Quando a gente fala e pensa em Jesus, a gente pensa no Jesus o quê? Bom, misericordioso, não é assim? Jesus que é manso e humilde de coração. Mas hoje Jesus não está muito mansinho não, né? Hoje Jesus parece que é meio bravo. É verdade. Olha lá no Evangelho. Primeira coisa, o que aconteceu? Jesus estava com fome. Jesus tinha fome também, sabia? Eu também estou, logo vou comer um pastel lá. Veja bem, meus irmãos, Jesus estava com fome e ele foi até uma figueira para ver se tinha figo. Chegou lá, não tinha. E aí Jesus falou, ó, você não vai dar mais fruto. Foi embora. E os discípulos ouviram o que Jesus falou. Não foi isso? Prestaram atenção no Evangelho? Ah, bom. Aí Jesus foi. Tá bom. Aí Jesus chegou em Jerusalém. O que estava acontecendo? Um comércio só. Veja bem, meus irmãos, para a gente entender. Na época de Jesus, eram oferecidos animais em sacrifício. Então aqueles que não tinham condição de oferecer um animal maior, ofereciam um pombinho, um pássaro. Outros faziam oferta maior e assim vai. Só que infelizmente começou o quê? Começou uma exploração. Triste isso. Hoje também, não estou falando de igreja, mas tem igreja que às vezes faz isso. Mas infelizmente, principalmente no nosso país, quantas pessoas que querem explorar outro? Não é assim? Está cheio. Ainda bem que tem muitos que já estão presos. Tem que aprender mais ainda. E ontem queria soltar os bandidos. Eu fiquei louco quando vi aquela notícia lá, né? Que é isso? Aquele ministro lá devia estar louco. Devia prender ele também. Soltar. Se a pessoa está presa porque fez uma coisa errada, filha, fica lá. Não pode. Imagine, moro neles. Cadeia. Cadeia. Meus irmãos, por quê? Se fez coisa errada, tem que pagar. E veja bem, meus irmãos, olha, Jesus chegou então no templo e encontrou as coisas que não agradavam o coração de Deus. E Jesus fez o quê? Derrubou, fez um fervo, derrubou tudo, ficou bravo. Mas ele vai dar um ensinamento dizendo assim, ó, não faça da casa do meu pai um comércio. A casa do meu pai é um lugar sagrado. É um lugar onde habita a misericórdia de Deus. Por isso, meus irmãos, a nossa vida, e trazendo para o nosso dia a dia hoje, assim também deve ser o nosso coração. Não deixar que as coisas humanas, quando eu falo humanas, aquelas que estão longe de Deus, nos afasta de Deus, isso não pode habitar no coração do cristão. Olha, só para dizer para vocês o seguinte, eu, graças a Deus, eu tenho amizade com vários pastores de outras igrejas. Amo todas as igrejas, todas as igrejas. Eu fui padre romano por 8 anos, tenho vários amigos padres da igreja romana. Hoje eu estou muito, muito feliz na igreja anglicana. Mas estou dizendo que eu respeito todos. Mas por que eu estou dizendo isso? Mas infelizmente eu fico triste quando eu vejo, entre aspas, igreja, porque isso para mim não é igreja, quando quer também explorar o outro. Vender milagres de Deus,
sabe? É triste. Gente, Deus não se vende. Deus é graça. Deus é cura. Deus é libertação. É a graça que é de graça. Não é assim? Meus irmãos, e Deus, Jesus então, não aceitou aquilo. Nós devemos olhar para a nossa vida então, meus irmãos, e Jesus vai dizer, veja bem, depois, olha que ensinamento bonito. Quando eles saíram do templo no outro dia, e voltando, aí os discípulos perceberam que a figueira estava seca. Ah, vocês prestaram atenção no evangelho. Vou dar até um diploma depois da catequese para vocês. Viram que estava seca. E aí, Pedro foi lá e falou para Jesus, nossa, você falou, ela secou mesmo, hein? Daí Jesus dá outra catequese, dizendo assim, que a palavra tem poder. Guarde isso. Meus irmãos, guarde isso no seu coração. A palavra tem poder. Aí Jesus vai ensinar dizendo assim, olha, se vocês tiverem fé e falar para esse monte, sai daqui e vai ali, ele vai. Vamos trazer para a nossa vida, meus irmãos. E a palavra tem poder mesmo. Só que nós temos que tomar posse da palavra. O que é tomar posse? Acreditar. Isso serve para a nossa vida. Quando a gente pede uma coisa, nós temos que pedir com fé. Porque muitas vezes a gente pede alguma coisa, mas no íntimo já está duvidando. Né? Muitas vezes a gente pede alguma coisa, mas depois, será que vai dar certo mesmo? Já é pensamento negativo. Já é palavra, perdeu a bênção, já é palavra negativa. Não, nós temos que tomar posse, acreditar. Porque se Deus está conosco, como diz a palavra, quem será contra nós? Não é assim? É a mesma coisa diante dos nossos problemas. Nós devemos enfrentar, ter coragem, acreditar. Sabe, palavra tem poder. Por isso nós devemos falar palavras que edifiquem, não que destrua a nossa vida. Quantas pessoas que às vezes falam palavras que não traz bênção, reclama. Meus irmãos, nós cristãos temos que ser testemunha do amor, da graça. Quem é pai, quem é mãe? Levante a mão aqui. Eu sou pai também. Por que eu estou dizendo isso? Você que é pai, você que é mãe, acredite, na sua palavra há poder. Ser pai é um chamado de Deus. Quando você chega e ora pelo seu filho, pela sua filha, acredite, a sua palavra tem poder. Para os filhos, a mesma coisa. Quando você ora, você coloca seu pai e sua mãe, acredite, sua palavra tem poder. Sim. Só que nós temos, meus irmãos, que tomar posse disso. O que é tomar posse? Volto a repetir, acreditar, confiar, deixar que isso transforme a nossa vida. Sabe por quê? O mundo, principalmente o mundo que nós estamos vivendo, acabamos de falar de tantas coisas erradas, precisa de testemunho, precisa de alegria. Nós estamos num mês bonito, não é? Natal não é bonito? Ver as coisas enfeitadas, eu gosto disso. Só que não adianta nada, a igreja está enfeitada, mas não adianta nada se fica só no enfeite, nós temos que enfeitar o nosso coração. Levar Jesus para o outro, com gestos, com palavras. Eu sempre digo que um bom dia salva uma alma. Tomar posse disso. Domingo eu estava celebrando lá na paróquia Jesus Nazaré, eu dizia, sabe, é triste ver aquelas pessoas que só reclamam da vida, não é assim? Domingo eu falei lá, o pessoal até deram risada. Quem tem a minha idade vai lembrar bem. Lembra de um desenhinho que o bichinho só reclamava? Vida, dor. Vocês lembraram, todo mundo deu risada, né? Lógico que os mais jovens não vão lembrar. Gente, por que eu estou dizendo isso? O pior é que é cristão ainda, tem muitos que só reclamam. Não é verdade? Reclama disso, reclama daquilo. Não, nós devemos ser alegre, parar de reclamar, acreditar na graça de Deus. É isso, ser cristão é ser um outro Cristo, né? É acolher, é amar, é perdoar,
dá sentido novo. Por isso, volto a repetir, se a palavra é poder, veja bem, logo que a gente levanta, qual deve ser a nossa primeira palavra? Jesus, eu entrego o meu dia na sua vida. Eu creio, Senhor, que esse dia vai ser um dia de vitória. Eu entrego a minha família, eu entrego o meu trabalho, os meus sonhos, os meus projetos. Porque quando a gente acredita, meus irmãos, a obra acontece. Por mais que muitas vezes sejamos humanos, e somos, é lógico, muitas vezes a fraqueza no nosso coração, mas Deus é maior. E Ele vai abrindo os caminhos, não é assim? Acreditar no impossível. Esta é a graça de Deus. Sabe, eu acredito nesse Deus, que muitas vezes muda a nossa história, não é assim? Mas muda para melhor. Mas eu tenho que tomar posse. Eu tenho que acreditar. É isso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Então feche seus olhos um pouquinho. Meus irmãos, quando nós fechamos nossos olhos, Deus abre o seu coração. Olha para o seu interior agora. E deixa nesse momento que Jesus possa agora tocar no seu coração. Entregue para Jesus. Lembre, Ele mostrou para nós hoje que a palavra há poder. O nome de Jesus há poder. Por isso entregue para o Senhor agora, mas diga no silêncio do seu coração. Entregue seus sonhos. Entregue a Jesus seus projetos. Entregue para Jesus talvez aquilo que humanamente você disse, não vai dar certo. Diga, Senhor, eu peço perdão, mas eu creio que vai dar certo. Entregue para Jesus o Natal que você quer celebrar. Entrega para Jesus o ano que está chegando, o ano novo. Entregue sua família. Se você conhece alguém que está precisando de uma cura, de um milagre na sua família, ou um amigo, diga no silêncio do seu coração que Jesus é o Senhor de tudo isso. Peça ao Senhor que visite esta pessoa agora. Entregue diante do Senhor. Confia. O Senhor está aqui. Queridos, Jesus disse assim: aonde um ou dois estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio de vós. O Senhor está aqui. Como diz a palavra e como diz um canto, tão certo como o ar que eu respiro. O Senhor está aqui, presente, e Ele não julga ninguém. Jesus não julga ninguém, muito pelo contrário. Ele olha para nós nessa noite, Ele estende a mão para você que veio aqui. Ele somente diz uma coisa: entregue sua vida, entrega seu coração, acalma. Eu estou no controle da sua vida. Eu sou o Senhor. Por isso, Jesus, queremos agora entregar tudo o que somos e temos. Jesus disse no finalzinho do Evangelho também: se você perdoar, o Pai do céu vai perdoar você. Se você não perdoar, o Pai do céu não vai perdoar. Se você tem alguma mágoa no coração, diga agora para Jesus: eu perdoo aquele irmão, eu perdoo aquela irmã, porque eu quero que meu Pai do céu também me perdoe. E agora, levante sua mão direita, mas com muita fé, fazendo como fosse a primeira e a última. Vamos fazer isso com muita fé. Vamos consagrar a nossa vida e o nosso coração, querendo ser e viver tudo o que Jesus nos ensinou nessa noite. Trace com fé o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Amém.